Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chuva de Assunto. O convidado dessa vez é o amigo Paulo Pensador. Paulo Pensador é arte educador, ilustrador, quadrinista, cenógrafo, aderecista, artesão, artista plástico, ator e escritor. Um currículo invejável aí do amigo. Obrigado, Paulo, por você ter aceitado o convite. Um grande abraço. Obrigado também pelo convite. Estando aqui no podcast, né, Chuva de Assunto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre o meu trabalho, né? Falar um pouquinho sobre a minha vida artística e bora lá. Ok, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. É muito importante a gente aproveitar esses espaços para a gente divulgar artistas, o trabalho artístico, e isso é uma peça fundamental no dia de hoje. Eu vi que você é uma cria, você até se intitula uma cria do Curro Velho, né? Que você participou de várias oficinas dele. Curro Velho é uma instituição que é responsável aqui no estado, que é ligada à Secretaria de Cultura do Estado do Pará, e é responsável por fomentar a educação em artes e, ao mesmo tempo, para contribuir com a inclusão social de crianças, jovens e adultos, principalmente daquela comunidade que gira em torno lá do prédio. Eu acho que, mais especificamente, a comunidade ali da Vila da Barca. Em linhas gerais, a missão do Curro Velho, né, ela é garantir o acesso dos diferentes públicos nas mais variadas linguagens artísticas, que é usando para isso, principalmente, as oficinas ofertadas pela instituição. Paulo, você vê essa transformação ocorrendo no público que conhece esse mundo fantástico que é a arte, ocorrer assim, né? Quando você ministra essas oficinas, você vê essa mudança nessa população? Bom, eu vou tentar falar sem me emocionar, porque falar do Curro Velho, para mim, é muito forte, né? E eu consigo, sim, ver essa transformação nas pessoas que passam no Curro Velho. Inclusive, eu sou uma prova viva disso, né? Eu cheguei lá no Curro Velho como um jovem delinquente com 13 anos. Não sabia de nada, não tinha a proporção, noção do mundo da arte. Já gostava de desenhar, rabiscava, então foi através desse meu gostar, de querer desenhar essas coisas, que me levou para lá. Eu me lembro que foi através do Data, eu fui lá para o Curro Velho. Né? Caramba! Eu fui lá, e eles me perguntaram se eu queria, me levaram e apresentaram o espaço para mim. Eu lembro benzinho que era mais uns 3 rapazes, 3 adolescentes, no caso, comigo. E a gente foi lá, conheceu o espaço, cada um foi olhando e cada um foi ficando no lugar onde se identificava. E aí eu me lembro que eu entrei numa sala, que era lá na nave, onde a gente chama, que é aquele espaço logo quando chega, e eu vi lá umas pessoas desenhando, aí eu olhei, pô, legal, aí eu falei, quer ficar aqui? Aí eu falei, não, quero, eu fiquei lá, sentei, lembro que eu fiz um desenho lá, aí gostei, mas esse foi meu primeiro contato com o Curro Velho, né? E só também para frisar, o Curro Velho, ele é uma instituição, né, de educação não formal, né? Então, isso é uma coisa que tem que frisar toda vez que a gente fala do Curro Velho. Então, aqui eu consigo ver essa transformação, porque o Curro Velho ele foi uma porta que se abriu para mim, né? E através de lá eu conheci pelo desenho, eu conheci a arte cênica também, que é uma coisa que eu amo de paixão, né? Eu fiz parte de vários grupos, já fiz parte de um grupo de lá da fundação chamada Alto Galo Crescente, e tem essa estrada desde aí. Na verdade, eu não fiquei literalmente depois desse primeiro contato. Eu voltei, então tinha muito essa questão de que eu ajudava minha mãe, meu pai, na questão de trabalho em casa, né? Eu já trabalhava com a minha mãe, a gente ia para Ceasa e tal. E aí eu voltei para o Curro Velho depois que, com meus 19 para 20 anos, eu retornei ao Curro Velho. Eu cheguei a frequentar o Curro Velho por uns 6 meses, dos meus 13 anos até quando eu ia completar 14. Então, 6 meses e depois parei de ir. E voltei lá com 19 anos. E foi aí que, de fato, eu ingressei na vida artística. Paulo, é bem legal isso que você está falando, sabe? Porque eu fico muito feliz de ver que tu é uma prova viva que a arte, a importância desses espaços, né, de levar arte e cultura. Para quem não sabe, o DATA era o antigo, eu não sei se ainda é esse o nome, porque era o antigo, é o Departamento de Atendimento ao Adolescente, né?
Então, ele era uma coisa da Secretaria do Estado que pegava esses jovens que davam muita dor de cabeça e levavam assim, poxa, né? Levavam para essas instituições assim para conhecer como era o processo educacional. E isso é muito importante, é uma coisa que eu sempre falo. Tem um projeto também do Estado, eu não sei se ainda permanece, eu trabalhei há uns anos em uma empresa que tinha um convênio com um projeto do governo do Estado chamado Fábrica Esperança, eu não sei se ainda permanece, que pegava pessoas que eram egressos do sistema penitenciário e dava uma oportunidade para esses caras trabalharem. Quando eu conheci, a gente fica né, meio assim sobressaltado. Será que dá certo? Mas, cara, eu vi histórias de mudanças e de transformações belíssimas. E mostra quanto esses espaços, como Curro Velho, Casa da Leitura, a Fundação em geral, são importantes para uma sociedade, né? É bem legal você frisar isso, dessa importância, mostrando que você, hoje em dia, é um profissional dessa área, arte educador, e quanto isso contribuiu para a tua formação. Cara, muito legal, fiquei muito feliz de saber, olha, muito feliz mesmo, parabéns. Tá? Me diz uma coisa, esse contato com o Curro Velho também foi um formador, no caso, você também se intitula como aderecista e cenógrafo. Foi lá que tu descobriste essa parte também dos adereços e cenografia, porque assim, o aderecista é aquele profissional, né, que está presente principalmente na cena assim, do teatro, né, de criar a ambiência, né, daquilo que se desenrola na ação dramática do teatro, né? É aquele cara que vai preparar, por exemplo, um quadro numa parede, é o cara que se prepara com um posicionamento de um móvel, né? E ele, né, principalmente, ele analisa os detalhes, tanto o aderecista como o cenógrafo, ele fica atento aos detalhes. Foi no Curro Velho que ele criou essa visão para você? Foi ele que preparou assim, esse profissional aderecista e cenógrafo? Sim, toda a minha formação, algumas não formal, como eu sim, acabei de falar, sim. Né, foram tudo através do Curro Velho. Eu passei 2 anos no desenho, fazendo só cursos de desenho no Curro Velho, para mim ter uma noção melhor, né, do que eu gostava e tal, luz e sombra, perspectiva, personagem, até roteiro eu fiz lá. E depois, o meu irmão caçula, na verdade, foi até engraçado, uma coisa engraçada. O meu irmão caçula, quando eu já tinha parado de ir pro Curro Velho, ele conheceu o Curro Velho também, o meu irmão caçula. E aí ele foi pro Curro Velho, e lá ele fez um curso de clown, que é palhaço, que eu tô falando agora. E aí o meu irmão fez curso de clown, e aí ele criou um grupo, montou um grupo com os amigos dele. E aí eu fui pro Curro Velho junto com ele, meio que me puxou de volta para a arte. E aí lá eu estava fazendo esses cursos essas oficinas de desenho e tal, para me pegar mais noção do que eu gosto. E aí eu via ele lá com o grupo dele de palhaço, eu fui no embarque, e aí eu acabei virando um clown. E aí eu tenho um clown chamado Costela, que é um apelido meu de infância. Então o nome do meu clown ficou mesmo o apelido que eu tinha de infância, que era Costela. E aí a gente fez um grupo de palhaços que se chamava Como Se Fosse um Grupo, que formou lá no Curro Velho também. E aí desse grupo eu comecei a voltar para o teatro. Eu cheguei a fazer teatro quando eu era criança também. Lá pelos meus 14 anos eu fiz uma oficina de teatro lá perto de casa, numa escola. E aí eu fui para o teatro, né, como ator, e o meu irmão já mexia com cenografia, né? E aí tem um cenógrafo, que é o que mexe com o cenário, com o ambiente do local. E tem um aderecista, que é aquele cara que, tipo, por exemplo, eu vou fazer uma curupira, e aí eu preciso de uma máscara da curupira, unhas da curupira, então o aderecista é o cara que faz isso. E aí o meu irmão ele já trabalhava como cenógrafo e aderecista. E aí eu fui olhando o que ele estava fazendo e tal, e eu sempre tive esse negócio de querer criar coisas. E aí eu peguei tudo que foi com o meu irmão. Eu fui lá e fui aprendendo com ele foi me ensinando. O mestre Luizinho também, que é um cara bem antigo lá do Curro Velho, super paciente, foi me ensinando também coisas, foi me mostrando como era que fazia as coisas. E eu fui aprendendo, fui adquirindo as técnicas que ele foi me apresentando. E aí eu gostei disso e comecei a embarcar. E aí, de repente, eu já me vi fazendo cenografia em alguns espetáculos, fazendo adereços de carnaval no Curro Velho. E foi aí que começou essa estrada.
E lá no Curro Velho tem um grupo, né, eu acho que é Crias do Curro Velho, né, o nome, que é de carnaval, né? Eu acho que é isso, né? Crias do Curro Velho, que justamente que é para dar ênfase à produção, né, das próprias oficinas, né? Isso é muito legal. Tudo começa ali. Essa estrutura, né, como foi bolado, a questão do Curro Velho, as crianças, aí tem as oficinas, tudo é muito complementar, né? Tudo se encaixa perfeitamente. E, Paulo, você também é ilustrador, né? O Brasil, né, em si, a gente falando aqui também um pouco aqui da nossa região, aqui de Belém, a região amazônica, os fazedores, né, os ilustradores, essa pessoa que trabalha com ilustração em si, precisam muito participar de editais de cultura, né? Que é uma forma, né, uma fonte de financiamento para diversos projetos. E isso tem muito a ver com o apoio de instituições públicas, privadas ou mistas. Muitos projetos culturais, muitos projetos de ilustração, muitos projetos teatrais, edição de livros em si, eles foram beneficiados através de projetos culturais, de editais de cultura, de fomento à cultura. Como você vê essa parceria entre público e privado para fomentar a cultura? Você acha que é uma forma válida? Vale a pena? Incentiva mesmo? Olha, eu penso assim que é muito difícil hoje em dia. Tem vários editais, sim. É meio que uma crítica minha agora. Uhum. Tem vários editais abertos, né, que se abrem para dar esse incentivo, como a gente fala. Só que eu vejo muito assim que, embora hoje em dia tu participe de um edital, e aí esse edital, ele por exemplo, eu passei no edital, agora no período da pandemia, que foi pelo Emaús, né? Lá do Emaús eu passei, e aí o meu projeto foi sobre ilustração, que chamava Traço Criativo, né? Uhum. E aí o meu projeto era para fazer sobre ilustrações dos jovens, né? Porque tinha esse incentivo de colocar o público jovem entre 14 a 18 anos. E aí o meu projeto ele foi para falar sobre a questão da solidão, sobre esse distanciamento através das ilustrações. E eu fiz uma exposição virtual de todos os desenhos que foram feitos durante a oficina. Foi uma oficina que se resultou em uma exposição virtual. Pô, legal. E aí, quando tu passa num edital desse, tu tem que esperar de 2 anos para poder te inscrever em outro, né? Tem isso também. E aí tem tipo, é um incentivo, é legal. Mas só que, tipo, tu passa 2 anos para te poder jogar teu nome de novo na pista, quando eles diziam assim. E aí, tu ganha um edital de 5 mil. Tu não vai ficar com esses 5 mil, né? Tem toda uma produção de pessoas que te ajudam e tal, né? Então, eu acho que deveria ter um incentivo a mais. E aí tu percebe também aqui em Belém que muitas das vezes a gente vê, parece que os mesmos nomes, quando os editais vê os resultados, parece que tem os mesmos nomes. A pessoa pode não estar como proponente daquele edital, né? Mas ele está, tipo, fulano está na equipe, bora passar esse edital, porque fulano tem nome e tal. Uhum. Eu acho que deveria ter um incentivo a mais para as pessoas que estão começando. Tem muito edital para quem tem um currículo grande, mas poderia ter muito mais incentivo para quem está começando, entendeu? E essas pessoas, muitas vezes, que estão começando, elas acabam que, se não tendo esse incentivo, e acabam deixando de lado a arte, né? Acabam indo para outros caminhos e tal. Eu acho que deveria ter, sim, um incentivo a mais para quem está começando. O edital ele é muito legal, né? Ele é muito importante, né? A gente sabe disso. Mas tem umas regrinhas, né, que acabam acontecendo isso, como tu falaste, né? Eu acho que fica injusto para a pessoa que está começando dessa forma. A pessoa ganha um edital, de repente ganha um edital, um valor baixo, tem todos os custos de produção, aí ela vai levar 2 anos para poder se candidatar novamente, aí se ela quiser ela vai ter que participar como uma equipe técnica, com outras pessoas, então acontece muito isso. Fora essa questão que tu levantaste, né, que é uma coisa que para mim, a minha principal crítica falando sobre questões de editais aqui no estado,
é justamente essa, porque eu também percebo, eu tenho essa mesma percepção. Quando eu olho, sabe, eu vejo lá, pô, de novo, essas mesmas pessoas, sabe? Aí fica assim, cria uma coisa. Eu já escutei algumas pessoas me falarem assim, Paulo, sabe por que essa pessoa ganha sempre? Porque ela já tem todo um know-how, ela já sabe os caminhos das pedras. Eu disse, nossa, será que só essa pessoa sabe os caminhos das pedras? Será que ninguém mais? É uma coisa assim tão difícil. E se a proposta é incentivo ao novo, ao jovem, por que sempre são as mesmas pessoas, sabe? É realmente uma coisa que a gente tem que levantar, né? Tem que levantar isso, a gente tem que discutir, principalmente com a Secretaria de Cultura, né? É uma coisa assim que a gente sempre tem que debater. Como eu te falei, para fechar esse quadro sobre a questão dos editais, né? Eu vejo muito assim, por exemplo, quando a gente fala dos mestres do fazer, né? Pessoas, como a gente está falando, que tem uma habilidade, tem um conhecimento para passar, mas é um mestre informal, né? Por exemplo, quando a gente fala dos mestres de carimbó, que já são pessoas idosas, que nunca fizeram um currículo, né? Mas tem né, algo para oferecer para a gente. Por exemplo, aí quando esse mestre vai participar de um edital, às vezes ele é barrado justamente nesse quesito, né? Não tem né? Não tem um currículo grande, Sim. Não tem registros, né, para mostrar e tal, porque é difícil mesmo no interior. Hoje em dia talvez mais fácil, né? Mas antes era difícil das pessoas terem um celular para estar tirando foto, para estar fazendo vídeo, fazendo registro. Então, hoje em dia, quando a gente se tem essa possibilidade, né, tem essa facilidade, assim, entre aspas, de dizer que alguma pessoa tem uma facilidade maior de ter um celular hoje, mas as pessoas não têm um registro de uma longa jornada de vida, né? Tipo, um mestre de carimbó não tem como comprovar que ele participou disso, daquilo. E aí, justamente, quando um mestre de carimbó chega num edital desse, ele é barrado aí. Então, eu acho que deveria ter um olhar mais carinhoso para essas pessoas que são, né, mestres não formados. Isso, uma sensibilidade, né? Saber que tem mestres. Isso a gente falando apenas de mestres do carimbó, né? A gente tem, os mestres da feição de farinha, que que é uma coisa que eu acho muito legal, super cultural também. Aí onde a cidade que tu estava... Faz brinquedo de Miriti, que trabalha com artesanato. Isso. E entre outros, né? Entre outros mestres, né? Então, tem que haver essa sensibilidade mesmo. Então, o edital ele tem que ser mais flexível em alguns aspectos, né? Alguns aspectos a gente sabe que ele tem que ter essa sensibilidade. Quem elabora ou quem avalia também, né? Tem que ter essa sensibilidade. E, Paulo, tu tem um trabalho artístico bem diversificado, né? Bem amplo. Também é artista plástico, né? Assim como tu citaste a questão do edital que tu participou e tu foi contemplado, tu tem um trabalho plástico bem legal e tu fala que tu cria peças sob encomenda de madeira, de massas, materiais recicláveis. Como é esse teu processo criativo? Olha, eu já, como eu te falei, né? Eu fui com meu irmão para a parte da cenografia e do adereço, porque eu sempre tive essa coisa de querer criar coisas. Por exemplo, muitas das vezes eu faço brinquedos. Por exemplo, agora na pandemia eu comecei a fazer um trabalho com reciclável, só com tampas de detergente, tampa de caneta. Esse aqui é um, ó. Vou mostrar aqui. E tampa de caneta. Pô, muito legal, cara. E aí, tem até um bonequinho aqui, ó. Aqui dentro, do piloto. Então, eu gosto muito de criar. E aí eu vou experimentando coisas. Eu, por exemplo, também, agora, antes da pandemia, na verdade, eu comprei uma micro retífica, que eu sempre tive o sonho de ter uma. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos com madeira e tal. Por exemplo, isso daqui é um trabalho que eu fiz com madeira também. E aí eu vou fazendo experimentações. Tem inclusive agora em março eu vou fazer uma exposição lá em Belém, que é na Casa do Fauno. Não sei se já ouviu falar. Sim, sim. Na Casa do Fauno, que é uma exposição falando só sobre os orixás. Então eu vou levar algumas ilustrações minhas feitas manualmente, outras digitais, e vou levar 2 bonecos que eu produzi, que é um de
Exu e um do Ogum, né? São 2 orixás que eu fiz. E aí, que é um trabalho plástico também que eu faço. E eu vou levar para mim fazer lá. Então é isso, eu vou experimentando. Eu faço também trabalho com biscuit, faço com casca de coco. Tem uma experimentação nova minha também, fazendo biojoias. E é isso aí. Com essa ferramenta, né, a micro-retífica, ela é ótima também. Eu também tenho muita vontade de ter uma. Tenho muita vontade mesmo. Como artista, como educador também, eu defendo muito a tese de que não é talento. É experimentar mesmo, é fazer. Tem muita gente que fala, mas que bom que Deus te deu esse dom e tal. Agradeço a Deus, né, por me dar mãos, me dar ali as mãos, me dar tudo que eu tenho. Sim, mas eu acho que tem muita coisa na vida, tu não tem que esperar tu nascer com dom. Se tu gosta, vai lá, experimenta. Algumas coisas podem não dar certo. Já fiz muitas coisas na questão da arte também que não deu certo. Eu falei, não, isso aí não dá para mim. E aí já fui para outro lado, né? Então, como eu tô falando, é experimentação, é se desafiar, né? Acho que é isso. Cara, isso que tu falou é importante mesmo, sabe? Eu já fiz algumas oficinas para crianças, né, com desenho, e era muito comum algumas falarem assim para mim, eu não tenho dom. Eu sempre falo, nossa, a gente não precisa ter dom para desenhar. A gente precisa treinar, e é um treino constante, né? Quem desenha sabe disso, a gente treina, a gente começa se baseando num artista que serve de referência e vai desenhando, aí chega uma hora que eu digo, pô, eu criei meu próprio estilo, eu vou fazer isso, assim. Então isso é importante, isso que tu falaste mesmo, a gente precisa ter, na verdade, um incentivo e a gente tem que correr atrás e tentar e experimentar, ver o que a gente... Eu também já tive essa... Assim, fiz alguma coisa, não, isso daqui eu não desenho bem, então a gente... E tem que ter esse senso também, né? Porque a gente também tem que ver quando a gente se dá bem numa coisa ou não. Cara, eu achei legal que também tu tocaste no assunto que a questão das oficinas com o teu irmão, no qual tu entrou no grupo de teatro, né? Era o grupo da Alto da Lua Crescente, é isso, né? Alto da Lua Crescente, da Fundação Curro Velho. Da Fundação Curro Velho, né? Lá, tu participou também escrevendo espetáculos, né? Tu me mandou no release que tu participou de um espetáculo. Tu criou, né? Tu escreveu um espetáculo chamado Santos e Flores, o outro foi Matumba e Círio das Águas e do Tempo. Participou como ator desse espetáculo, já participou como ator de espetáculos e de curtas-metragens, né? Me fala um pouco sobre como era cada uma dessas peças, como tu chegou a roteirizar, como foi a tua inspiração para essas peças e como foi esse processo todo. Bom, o grupo Alto da Lua Crescente, lá da Fundação Curro Velho, que eu fiz parte, ele trabalhava com temáticas, que era dança, canto e a parte cênica, né, o teatro. Então, a partir disso, lá no Curro Velho também, a partir desse contato, comecei a fazer... Antes disso, eu estava fazendo oficinas de iniciação teatral. E aí, outros cursos que eu fui fazendo por lá, né? E aí o meu irmão pegou e o grupo já existia, já tinha 1 ano de existência. O meu irmão foi um dos formadores do grupo. E aí... Ele fez o convite para mim, junto com um dos instrutores lá da fundação, que é o Mica Nascimento, para me fazer parte do grupo. E aí eu fui fazer parte do grupo. E lá eu confesso que eu conheci um pouquinho mais sobre a nossa região, sobre a nossa cultura, né? A nossa cultura paraense, porque o grupo ele pegava essa temática, né? Que era uma forma de... não é resgatar a memória, é manter a memória de coisas que vão se esquecendo no tempo, né? Que aí tem uma diferença de grupos que resgatam e grupos que mantêm uma memória. Né? Isso. Então, o grupo Alto da Lua Crescente era um grupo que mantinha memórias de certas da nossa região. E aí lá a gente passou assim, por um curso também para aprender a criar roteiro. Eu já tinha feito quando eu fazia já tinha feito um curso de roteiro, mas era para roteiro de quadrinho e animação, né? E aí esse que eu fui fazer já foi a parte cênica. A inspiração veio daí, né, para escrever. E aí o primeiro espetáculo eu escrevi junto com 2 amigos meus que faziam parte do grupo, que é o Renan Santos e o Derek Silva.
e a gente escreveu esse espetáculo chamado, foi o primeiro espetáculo que eu escrevi junto com eles, que foi o Flores e Santos, né, que falava sobre essa questão dos santos, né, e aí a gente abordou a questão não só queria falar sobre os homens, mas com as mulheres também, que essa possibilidade de colocar todo mundo junto, misturado, né, e aí veio o nome Santos e Flores. Foi o primeiro espetáculo que eu escrevi junto com eles. E aí, como eu te falei, era quadra junina, Sírio e Natal. E aí o grupo já tinha uns 3 anos de existência, e aí acho que foi no 3º ano de existência do grupo, aí eu falei, por que não escrever um espetáculo falando sobre a consciência negra? Bora escrever? E aí o pessoal acatou a ideia, né? Então eu fui para casa e eu peguei umas temáticas falando sobre... Na época eu lembro que foi quando foi no ano que aquele rapaz foi assassinado, né, com vários tiros junto com a família, dentro do carro e tal. E aí isso estava muito forte. Aí teve a questão do rapaz que foi assassinado por estar segurando o guarda-chuva. Aquilo já estava muito forte. Então foi daí que foi pegando essas inspirações, né? E aí a gente não queria falar assim... sobre a questão do negro como escravo. A gente queria falar também das coisas que estavam acontecendo, mas também da beleza da nossa cultura, né? Então, eu peguei tudo isso e escrevi um espetáculo que se chamou Matumba, né? Meu irmão também me ajudou, o irmão Giovanni, o nome dele, Giovanni Silva, ele me ajudou a escrever o espetáculo, e aí eu levei como proposta para o grupo, né? Como roteiro, o pessoal acatou a ideia. E aí, um detalhe é que eu escrevi o espetáculo, né? Teve esse roteiro, mas não foi eu que dirigi o espetáculo. Foi outra pessoa que dirigiu o espetáculo. E aí, eu participei como ator, né? Eu fui escritor do espetáculo, mas participei como ator dirigido por uma pessoa. E foi aí que aconteceu. E aí, acho que foi em 2019, e aí eu escrevi o espetáculo, né, Sírio das Águas e do Tempo. Inclusive, a inspiração para me escrever esse espetáculo foi uma história que a minha esposa me contou sobre um náufrago que teve aqui na nossa Baía do Guajará. E através dessa história que ela me contou, veio a inspiração para escrever o espetáculo Sírio das Águas e do Tempo, que eu acho que foi um espetáculo muito forte, foi muito bom. Acho que foi o último Sírio que teve presencial. Então foi muito forte para mim. Depois, por outros motivos, aí teve a pandemia e aí parou, tudo ficou parado, né? A gente continuou querendo manter o grupo, aí a gente fez live também, contando histórias sobre lendas e mitos daqui de Belém. Inclusive a live que eu participei estava falando sobre a Porca do Reduto, né? Que é uma lenda local. Isso. E a gente falou também tem a Matinta Pereira, que é uma lenda amazônica, né? Que gira o Brasil todo. E aí foi isso. Hoje em dia eu não faço mais parte do grupo, mas muita coisa que eu sei sobre como eu falei, sobre os costumes, sobre as nossas lendas, sobre a nossa cultura paraense, eu agradeço ao grupo, né? Agradeço à fundação, ao mestre Mica, né? Que foi uma pessoa que me ajudou muito também nessa parte cênica. Então, eu acho que aí foi tudo se formando. Te confesso que até antes de eu entrar no grupo, eu não conhecia nem o carimbó. Eu era zero carimbó, não sabia nada sobre carimbó, não sabia nada sobre música paraense. Tanto que eu lembro que eu fui para Brasília num congresso, e aí o pessoal, quando eu falei que eu era de Belém, o pessoal falou, canta um carimbó aí. Aí eu, não sabia nem que é carimbó, cara. Carimbó. Aí o pessoal, canta uma música do Pinduca. Aí eu, não sei nada, não sei. Aí, tipo, quando eu comecei a conhecer, né, maior micão, passei lá, não conhecer nada do próprio lugar estado, fora. Né? Pois é. Hoje em dia eu sei, tá? Deixar claro que hoje em dia tu conhece, né? Paulo, e Matumba, tem algum significado o nome Matumba? Tem algum significado africano? Sim, Matumba lá é uma árvore gigante, né? Que eles têm como uma árvore mãe. Alguns lugares da África tu pode encontrar alguns
pessoas que cultuam essa árvore como se fosse, assim, como se fosse Deus, a criação do mundo, né? Ela é a raiz principal do mundo, é uma árvore gigante que existe só na África, né? Então é uma árvore mãe. Caramba, cheio de significados mesmo, né? Tem tudo a ver com essa ideia que tu falaste. Cara, isso ter falado, tocado nesse assunto, porque é muito comum, né? Por incrível que tu fale assim, poxa, eu não conhecia parte da minha cultura, né? Isso é até mais comum do que a gente imagina, né? Eu também já fiquei meio perplexo, assim, às vezes, assim, perplexo não, senão eu ia dizer que fiquei perplexo de dizer que eu não sabia, mas eu já fiquei assim numa situação de, nossa, a pessoa não sabe sobre determinada coisa do Estado, cara, mas é muito comum, sabe? Por isso que é importante grupos, sabe, culturais, estar divulgando cada vez mais, para enraizar mesmo, né, assim, na nossa cultura, porque às vezes é uma coisa que eu acho que eu identifico, lógico que é uma percepção particular, que eu vejo assim, muitas pessoas não dão a devida importância que nós temos pelos fazedores de culturas locais. Eu vejo muito esse negócio que tu falaste do pinduca, do mestre de carimbó. Eu já vi gente pegar e estar aqui do estado amando, por exemplo, o Mangue Beat, que é muito forte em Pernambuco, e simplesmente despreza, sabe, movimentos culturais aqui do estado. Dizendo, não, mas não é bacana, sabe? É muito estranho, né, a gente falando isso, mas é bem comum. Então, é por isso que eu acho importante, né, nesses grupos, a divulgação mais ampla, né, porque até um certo tempo a gente não escuta. Tá certo que as pessoas não escutam tanto a rádio hoje em dia como há uns anos atrás, mas há uns anos atrás a gente não escutava carimbó na rádio. Eu posso até ser leviano, mas eu ou está errando o ano, mas eu lembro que só teve um período que eu lembro de ter tocado carimbó na rádio, foi assim, por volta do ano de 94 a 95, teve uma banda que surgiu, chamada Banda Nova, que ela deu uma roupagem assim, um pouquinho mais moderna para o carimbó, e ele apareceu de novo nas rádios e voltou, Pinduca, Nazaré Pereira, pessoas assim voltaram a ser tocadas. Só que depois também, da forma como surgiu, foi diminuindo, né? Prova que tem muita gente que não tem muita gente que não gosta do brega, né? Tem muita gente que não gosta do brega, porque é paraense. Mas gosta de outros ritmos que são só porque é paraense. Cara, isso não tem nada a ver, tá? Olha, independente de gostos, por favor, né? Porque ninguém é obrigado, porque eu sou paraense, eu tenho que gostar disso e daquilo. Não é isso. Mas tem muita gente que não gosta só pelo simples fato de ser produzido aqui, né? É isso que minha crítica é nisso, né? Não é pelo porque eu critico muito isso também, porque, tipo, por exemplo, como eu te falei, eu era zero paraense, eu só morava no Pará, não sabia nada. Mas com esse meu contato com a cultura, esse meu contato com o teatro, e aí tu acaba tendo contato com pessoas que são os fazedores, né, de arte, então são coisas que eu até então não conhecia, e quando eu fui conhecendo esse mundo, cara, eu me apaixonei. Eu tenho muita música no meu celular paraense, e eu tenho também muito contato com pessoas de fora, assim, São Paulo, Rio, Tocantins. Quando eu mostro as nossas músicas para eles, caraca, velho, por que isso ainda não tá, tipo, pro mundo? Porque isso aqui ainda não é divulgado tanto, porque é muito bonito, o sonoro de vocês é muito bonito, o instrumental e tal, né? E aí a gente percebe que às vezes a gente consegue ganhar mais as pessoas de fora, né, do que as próprias pessoas daqui. Tem muito essa resistência da gente mesmo que mora aqui, né? Isso. Tu falaste perfeito. Perfeitamente isso. Entender, né? Porque nós somos bombardeados de coisas de fora, né? A gente já desde criança já tem aquela coisa de que o de fora é melhor, né? Tipo, coisas Estados Unidos, né? Japão, é uma coisa que é muito forte aqui, né? E a gente é bombardeado. Não estou dizendo que isso não é bom, porque eu também gosto. Eu tô aqui todo paraense, mas sou mega otaku, tá? Então, então a gente é bombardeado com isso, mas a gente tem que ter essa consciência de separar, né? De que a gente gosta, né, disso, mas que a gente é daqui, que a gente também tem que mostrar as nossas belezas, né? Por exemplo, eu gosto muito de mitologia. E desde acho que com meus 16 anos, eu comecei a jogar RPG, né? Através do Orkut. Então, eu comecei a jogar RPG e aí
eu sabia muito sobre mitologia. E aí, de repente, um dia eu descobri que existia uma mitologia brasileira. Eu descobri um Tupã da vida. E não foi com pessoas de lá, daqui. Eu descobri com pessoas de fora. Pô, cara, me fala um pouquinho. A mesma situação do carimbó, né? Pô, cara, me fala um pouquinho aí da mitologia brasileira aí. Me fala um pouquinho do que vocês têm. Tipo, aí mitologia brasileira só comigo. Aí o cara, me fala mais sobre Tupã. Aí eu, caraca, não sabia nada sobre Tupã. Aí que eu fui começar a procurar saber. Eu fui pesquisar sobre a nossa mitologia, né? E aí, então, tu percebe que eu não sabia nada, né? Eu sabia muita coisa de fora, mas daqui eu era zero. Mas eu entendo essas pessoas. Mas a gente também tem que ter esse olhar mais carinhoso para cá, pra gente mesmo, né? De quem a gente é, se identificar, né? Eu acho que é essa a questão. E aí, por isso eu tenho, acho que essa resistência de dizer, não, isso é feio. Quando eu dou oficina de desenho, e aí eu falo para meus alunos assim, olha, bora hoje pegar um tema assim, Belém, bora fazer uma coisa assim, uma ilustração sobre... Aí tem os alunos que falam, não, isso é feio, pessoal, não gosto daqui não, bora desenhar para outro lugar. Eu percebo isso nos nomes também. Quando eu dou oficina de criação de personagem, né, eu percebo isso nos nomes também, tipo, o cara cria um cara bem paraense, assim, um urbano bem paraense, mas aí o nome é Michael. É bem isso mesmo, né? Eu vi que também tu é integrante de um coletivo, né, que reúne vários artistas e desenhistas aqui de Belém, né, são principalmente artistas... É bem mesclado, né, artistas iniciantes com artistas que já têm uma estrada percorrida. O nome desse coletivo é o coletivo Capivara Astronauta. A minha pergunta inicial sobre isso Exatamente. Como levou... Esse nome do Capivara é um nome bem inusitado. Qual é o significado do nome desse coletivo? Bom, tudo começou também lá no Curro Velho, parece que toda a minha vida inicia lá, né? Eu fui chamado para dar uma oficina de criação de personagem. Aí a minha oficina era pela manhã, eram das 10h30 até o 12h30, né? Então, antes desse horário, tem uma primeira oficina, que é das 8h30 até as 10h30. E aí, quem estava ministrando essa oficina era o Cleison, né? E aí o Cleison, aí foi aí que eu conheci ele, né? O André Miralha me apresentou para o Cleison. Olha, quando o Cleison sair daqui, aí tu vai entrar aqui no laboratório de animação, né? Que é onde a gente ministra a oficina lá na fundação. E aí eu conheci o Cleison, e a partir daí a gente começou a ficar amigo, começou a conversar. Inclusive, eu fui até aluno do Cleison também, né? O Cleison foi meu professor também de desenho, de algumas oficinas. E aí se surgiu, né? Assim, vários amigos que se conheceram lá na fundação, a gente marcou de se encontrar uma tarde lá na biblioteca do Centur. E a gente foi para lá, aí a gente começou a desenhar, começou a compartilhar algumas ideias e tal. E se surgiu a ideia de criar um coletivo, né? Acho que, se eu não me engano, já tinha o coletivo do Açaí Pesado, estava bem recente. Uhum. E aí se surgiu a ideia, a gente também gosta de desenhar e tal, bora criar um coletivo onde a gente possa, né, de início, assim, o coletivo foi criado para a gente trocar ideias, a gente trocar saberes, por exemplo, como de fazer oficinas dentro desse coletivo, para que ele fosse repassado para os outros, né? Um ia passando para o outro o seu conhecimento, onde era mais forte a sua área, tipo, quem sabia mais sobre cenário, quem sabia um pouquinho mais sobre pintura e tal. Então a gente foi trocando esses conhecimentos, né? Essa era a ideia, trocar esses conhecimentos no início do coletivo. E aí se surgiu assim, mas qual vai ser o nome desse coletivo? E aí a gente ficou uma semana, a gente criou um grupo no WhatsApp e não tinha nome, era sem nome. E aí a gente ficou lá, mas o que é? E aí a gente percebeu que muita gente no coletivo gostava de coisas espaciais, né? Gostava do universo, do espaço. Tinha uma conexão aí entre a gente sobre isso. E aí se pensou nesse astronauta, né? Nesse cara que viaja, né?
nesse universo, nesse infinito. E aí, como se surgiu, também o coletivo surgiu de uma reunião de amigos, a gente queria pegar um animal que representasse isso. Uhum. E não existe um animal melhor no universo que a capivara. Se for pesquisar sobre a capivara é um animal amigão de todo mundo. Muito social, né? Ela se associa com qualquer outro tipo de animal, né? E aí também queríamos que fosse um animal que fosse daqui, né, da nossa região, que fosse um animal brasileiro, né, que tivesse a representatividade brasileira, e também da região. E aí isso veio a capivara. Não, então vai ser a capivara. Aí todo mundo está de acordo, capivara, aí seria só capivara inicial. Aí teve um amigo nosso, poxa, a gente gosta tanto de coisa de espaço, de não sei o quê, por que não capivara astronauta? Tem um amigo nosso que deu a ideia dos dois nomes, né, da junção, tanto do animal quanto desse coletivo de gostar do espaço. Aí se surgiu o nome capivara astronauta. Aí o Cleiton já foi lá, rabiscou uma logo e tal, de uma capivara com um capacete de astronauta. Aí foi uma ideia que todo mundo lá gostou de início. Eu sempre digo assim, quando eu dou oficinas de desenho, eu sempre falo com meus alunos, olha, nunca se apaixone pelo primeiro desenho. É uma regra. Não se apaixone pelo primeiro desenho. Mas nesse a gente se apaixonou de primeira e não teve jeito. Aí foi que ficou capivara astronauta. Esse foi o surgimento do nome. É um nome que eu gosto muito, acho que todo mundo no coletivo gosta, cara. É um nome muito singular, né? Eu não sabia. Inusitado. Eu não sabia o significado. Eu sempre fui muito curioso. E falando com isso algumas vezes, eu nunca tinha perguntado para ele. E agora respondi, tirado a minha dúvida, né? Como é que foi o surgimento desse nome? E é muito interessante. Essa forma que tu falaste assim, de reunião, né, criar um coletivo é muito legal, trocar as ideias, trocar as experiências. Isso eu acho que é fundamental. A gente consegue fazer grupos muito fortes, né? Isso é o legal, né? Eu tenho um pouco assim eu desconheço um pouco de coletivo. Eu nunca trabalhei em nenhum coletivo. Eu já participei com alguns coletivos de projetos, algumas parcerias, mas não fazendo parte do coletivo. Então, tenho algumas dúvidas, assim, por exemplo, a primeira, como é a questão da organização dos membros? Existe uma parte assim, administrativa, uma parte criativa, tem alguém que cuida questão financeira, alguém que organiza assim, a gente vai organizar a exposição. Existe isso? Existe essa divisão no grupo? Divisão, eu quero dizer assim, organizacional, né? Existe isso no grupo? É legal essa pergunta, que eu lembro que no começo dos 3 primeiros meses de vida do coletivo, né, a gente não tinha a menor ideia de como seria de fato, como administrar. Para nós era mais como como te falei, uma brincadeira entre amigos, né, e tal, fazer essa troca de saberes, de conhecimento. E aí foi engraçado que teve um amigo nosso que um dos integrantes do grupo, hoje em dia ele não está mais no grupo, mas foi engraçado que ele impôs muitas regras. Ele fez uma lista de regras para participar do coletivo. Aí, numa das nossas reuniões, ele levou, olha, então a partir de hoje vai ser assim, só vai entrar no coletivo quem seguir essas regras, só vai ficar quem seguir essas regras e tal, e vai ser assim agora, não sei o quê. E aí foi engraçado que aí entre a gente sempre teve essa democracia, né, do voto e tal. E aí perguntou, né, a opinião de cada um. Aí o Cleiton foi o que fundou, de fato, o coletivo, né? E aí ele falou para mim, o que tu acha, Paulo? Ele sempre me perguntava, né? Aí eu falei, mano, não sei, assim, muitas regras, pode virar uma dinastia, uma coisa muito assim, sei lá, sabe? Não sei, eu falei assim, eu não gosto. Aí, mas a gente sabe que todo coletivo tem que ter uma hierarquia, né, para manter a ordem, né? Infelizmente, tem que ter isso, né? Então, eu falei isso para ele. Pode-se ter uma base, né, para organizar as coisas, mas não virar uma hierarquia. Isso que eu falei para ele, na verdade. Pode ser que tenha o pessoal que esteja à frente para organizar as coisas, mas que não vire uma hierarquia onde os outros têm que se submeter, essas coisas. Sempre vamos colocar a democracia à frente. Então, sim, aí são 2 anos já que a gente tem de grupo, né, de coletivo,
E aí sim surgiu, né? O Cleison é um cara que faz isso, ele tem essa frente do coletivo, né? Eu ajudo ele em algumas coisas, de organizações. Tem a Maiara também, que é uma do nosso grupo, também ela faz parte do coletivo do Açaí Pesado, também nos ajuda nessa administração. Tem a Stephanie também, que ela também ajuda a gente, né, a organizar. A gente somos 12 pessoas dentro do coletivo e tem essa diversidade de ideias, de traços, e isso é muito legal no coletivo, é uma coisa que eu gosto muito. E como tu falou, também tem essa mesclagem de pessoas que já estão, né, e já ganham uma vida só com a arte, né, com a ilustração, e tem esses novos que estão chegando também, né, pessoas iniciantes. Inclusive tem alunos meus que hoje em dia fazem parte do coletivo, alunos do Cleison. Eu mesmo, como eu falei, sou um aluno do Cleison, faço parte do coletivo, né, já fui aluno dele, já aprendi muita coisa com ele também, e aprendo também com os meus alunos que estão chegando, né? E como tu falou logo lá no início da nossa conversa, é um aprendizado constante. A gente nunca sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo, né? Isso. Então, é um aprendizado constante e eu aprendo muito, né, com o pessoal do coletivo. Eu tenho toda essa diversidade, né, dessas 11 pessoas, 12 comigo, né? E eu sugo delas o máximo que eu posso, assim, de conhecimento. Tento passar o meu também para eles, né? E também dentro do coletivo, assim, acho que a minha função mesmo é esse apoio que eu dou para o Cleison, né? Que dou para as meninas também, que, na verdade, acho que eu posso dizer que sou mais um apoiador, assim, nesse sentido, eu mais que vou apoiando elas e ajudar, né? Eu ajudo em algumas coisas e nessa gerência ao grupo, né? De organização, quando tem eventos, vai ter exposição, quando a gente começa a catalogar coisas para levar para vender, essas coisas. Tem sim toda essa administração e tem essa divisão. E o legal é que não são sempre as mesmas pessoas, né? Em cada evento, em cada coisa que acontece, a gente coloca alguém, né? Que é para a pessoa começar a pegar esse pique. Inclusive ter essa experiência, né? Ter essa experiência. Paulo, eu sempre via muito nos eventos que eu participei a figura do Cleison, né? Importante ele estar lá como fundador, assim, um dos membros, o fundador, um dos membros mais antigos, está lá dando esse apoio, esse feedback para os mais novos. E eu sempre me chamou a atenção de ser um grupo assim grande. Eu nunca vi as 12 pessoas juntas, assim, nunca vi. Mas eu sempre vi um número grande de um coletivo, porque vou tirar como base o Açaí Pesado, que também tem bastantes componentes, mas geralmente vai 2 ou 3 em eventos. E o do Capivara Astronauta eu via muito mais do que isso. Eu já vi um evento, eu acho que devia ter umas 6 pessoas. E isso veio para a pergunta: como é feito a questão assim? Vai para um evento, todos os componentes, eles mandam os seus trabalhos artísticos para serem expostos, para serem vendidos, para ser comercializado, ou não? Assim, diga assim, olha, gente, hoje a gente vai dar ênfase a um determinada pessoa para ter esse trabalho, ou não? Fica livre, cada um envia o trabalho que quer, e como é feito isso? Bom, primeiramente a gente vê como é o espaço do local, né? Por exemplo, agora na pandemia, muitos lugares que quando a pandemia deu uma aliviada, né? Alguns lugares começaram a abrir de novo. E aí, tipo, a gente vê, como é que vai ser? É uma mesa? Que tamanho é essa mesa? Né? Se essa mesa for grande, caber o trabalho de todo mundo, a gente leva o trabalho de todo mundo e põe na mesa só de uma vez. Se essa mesa for pequena, a gente também leva o trabalho de todo mundo. E aí a gente vai revezando. Coloca o trabalho de uns, depois tira aqueles trabalhos que estão lá em cima, coloca o trabalho de outros, e assim vai revezando em cima da mesa o trabalho de cada um. Né? A gente, no fato, de caso mesmo, a gente leva o trabalho de todo mundo. Todo mundo manda o seu trabalho, né? Os que tem algum trabalho, alguma coisa para levar, a gente leva, e aí a gente fica nessa administração, né? Se a mesa for pequena, a gente vai fazendo vai revezando. Se a mesa for grande, dá o de todo mundo, a gente coloca o de todo mundo. Entendi. Isso é legal, né? Que dá para todos acabam tendo seu espaço lá e essa rotatividade dos produtos para cada um
um determinado período do tempo lá ter o seu produto em evidência, né? Bem legal, bem sacado isso. Por exemplo, agora na penúltima feira, na penúltima semana do quadrinho que teve, na penúltima, a gente lançou um quadrinho chamado Aquarela, né? Que foi dentro dessa revista em quadrinho, tiveram histórias de cada membro do grupo, né? Eu não participei na época porque eu não estou lembrado, mas acho que eu estava com um trabalho grande e não teria tempo de fazer. Eu acho que eu fui o único que não participei desse quadrinho. E aí os outros membros participaram do quadrinho e gerou esse quadrinho chamado Aquarela, que a gente lançou na penúltima feira da Semana do Quadrinho, lá no Centro. E lá estávamos os 12. Nesse dia estávamos todos. Tá? E agora, essa última que saiu agora, né, eu lancei o meu primeiro quadrinho autoral. Foi a primeira vez que eu lancei um quadrinho meu, de fato, autoral, né, de histórias minhas. É um quadrinho sem balões de diálogo, só com imagem, chamado Memórias em Quadro. Foi o meu quadrinho que eu lancei. E fiquei muito feliz também, porque teve um dos membros do nosso coletivo, que foi um aluno meu, foi tanto meu aluno quanto do Cleison, e ele também lançou um quadrinho autoral dele. E isso foi muito bacana, foi muito gratificante, eu acho, tanto para mim quanto para o Cleison, ver um aluno nosso lançando um quadrinho naquele dia, na Semana do Quadrinho. Isso foi muito legal também. E como é que está sendo essa questão, né? A gente está vivendo a pandemia, foi uma coisa assim que realmente para eventos, né? Praticamente a gente passou quase que 2 anos, né? Porque a gente teve em 2020, 2 anos, né? Porque 2020 teve um evento, eu acho que foi o último evento presencial em Belém, foi em 2020, foi em janeiro, que foi da Semana do Quadrinho. Eu acho que é esse que estava se referindo, né? Que foi que a gente lançou isso. Que lançou o quadrinho, né? Aquarela. E nós já vamos, aí quando foi agora em 2021, nós tivemos um evento presencial já usando todo aquele recurso de cuidados, de normas sanitárias, que foi um evento já pequeno, destinado para poucos participantes também, que foi o Amazônia Comic Con, né? Foi 2021, acho que foi o primeiro já em tempos já de pandemia. E está sendo essa rotina, né? O pessoal que participa muito de eventos está tendo que se adaptar de alguma forma. Como é que está sendo a adaptação do coletivo Capivara Astronauta para esses tempos pandêmicos? Olha, assim, o grupo, a gente também tentou fazer a gente fez umas lives, né? Na época, quando surgiu a pandemia, a gente fez algumas lives, mas como eu estou falando agora, né? As lives meio que deram uma caída depois, não era algo mais interessante, né, de se fazer. E a gente fez essas lives, a gente também tentou vender, a gente também colocou o quadrinho para ser vendido, né, sobre pedido, né, na nossa página no Instagram. E, assim, o coletivo a gente está mais fazendo, a gente faz muitos desafios no coletivo, né, para fazer divulgação dos nossos trabalhos individuais, que é uma coisa que eu acredito que está dando certo. Bora fazer, por exemplo, a gente fez um desafio assim no finalzinho do ano, que foi pegar as capas de CDs famosos, né, CDs bem famosos, e recriar colocando a capivara no lugar. E aí foi muito legal. Eu lembro que o meu foi do Thriller, do Michael Jackson. E aí eu fiz a capivara no lugar do Michael Jackson lá deitado, mas eu botei ele com a roupa vermelha, porque o oficial é ele com a roupa branca, né? Fez um com ele com a roupa vermelha, e eu quis pegar esse da capa com a roupa vermelha. Entre outros, do Iron Maiden, da Lady Gaga, Christina Aguilera, entre outros. A gente fez só dos internacionais. A gente está pensando em fazer agora um dos nacionais. Então, de certa forma, esses desafios que a gente vai fazendo no coletivo, para postar na página do Instagram, eles vão chamando a atenção do público e isso acaba gerando para a gente trabalho. Né? Para mim gera trabalho, tem uma visibilidade grande. Certo. E a gente vai se reinventando, se adaptando dessa forma.
Pô, bacana. É uma boa iniciativa, né? É uma boa técnica, diga-se de passagem, de atrair esse público, né? Para sempre ver coisas novas, sempre ver coisas interessantes e no final acaba, poxa, vou ficar interessado num determinado trabalho. Isso é uma técnica bem legal mesmo. Parabéns aí para o pessoal do coletivo. Uma outra coisa, existe algum campo artístico assim que é focado, coletivo? Por exemplo, a gente vai trabalhar com questões que falam sobre questões afro. A gente vai falar de questões sobre questões pop, aquele K-pop também. Diga-se de passagem, K-pop eu desconheço muita coisa, sou muito leigo nesse universo. E existe um foco dentro assim, do coletivo assim, para uma produção artística? Ou não, fica livre, cada um usa a sua criatividade de uma forma bem espontânea? Pois é, como eu te falei, no coletivo a gente faz esses desafios, né? E aí sempre quando a gente faz esses desafios tem um tema, né? E aí nesses temas que a gente coloca, cada um leva, né, de alguma forma, essa sua diversidade, né? São 12 pessoas que a gente falou antes, né? Cada um tem, por exemplo, quando eu faço meus trabalhos, mesmo sendo nos desafios, por exemplo, o tema dos CDs. Tem o tema dos CDs. Então eu escolhi o do Michael Jackson, né? Porque é uma forma de representatividade para mim, né? Michael Jackson é um homem negro, né? O rei do pop, né? Sempre vai ser, né? Tem essa imagem forte, né? Como esse negro. E a gente tenta levar dessa forma, né? A gente tem muitas meninas no nosso grupo, tem bastante meninas no nosso grupo, tem pessoas do LGBT, né? Inclusive o Cleison, que é o fundador do grupo, o criador do grupo do coletivo, né? Tem pessoas negras que levam essa... Então, por exemplo, eu sempre enfatizo, né, essa questão da cultura black nos meus trabalhos. Né? Eu sempre coloco isso, falo sobre esses corpos também, né, que não são os corpos perfeitos, os corpos que têm uma diversidade, e somos diferentes, né? Não somos todos iguais, somos todos diferentes. E é aí que entra o respeito, né? Então eu sempre enfatizo muito essa questão da cultura black. Então eu sempre levo essa questão da cultura black nos meus trabalhos. Quando a gente faz esse tipo de desafio no coletivo, e como eu te falei, cada um leva da sua forma, né? O pessoal que é do LGBT leva essa questão do LGBT, as meninas, né, levam essa questão do empoderamento da mulher. Então cada um vai levantando, né, essas questões, mesmo dentro desses desafios do trabalho, da forma que a gente puder colocar, a gente coloca, né? E assim, a gente sempre coloca um texto também, quando a gente posta as nossas imagens, a gente coloca um texto falando como surgiu aquela imagem, por que daquilo, né? Para as pessoas terem uma ideia melhor sobre o que estamos falando. E é isso. Bacana. E, Paulo, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Fala um pouco aí o que é que o coletivo, você mesmo, né? O que é que o Paulo Pensador ele tem de projetos futuros? O que é que está vindo aí pela frente ainda de projetos? Bom, agora no começo do ano, como eu já havia falado lá no começo da conversa, né? Eu lancei o meu primeiro quadrinho autoral. Era uma coisa que eu havia me cobrando há muito tempo. Eu já tinha esse material. E por que não produzir? A minha esposa é a minha mãe incentivadora, né? Ela falou, porque tem que lançar, né? Tem que se arriscar. Então eu peguei, com a ajuda dela, eu lancei o meu primeiro quadrinho, foi uma noite inteira imprimindo e montando a revista. Eu estava ajudando ela a imprimir, eu fiz o desenho, mas eu estava ajudando ela a montar a revista, porque eu não saco nada sobre isso, não fazia a mínima ideia de como montar uma revista, né? Isso eu falo montar no sentido de material, né? De pegar, de ser algo orgânico que tu tá tocando ali. Aí ela que me ajudou nisso, foi uma noite inteira, uma madrugada inteira fazendo isso, ajudando ela. E a gente conseguiu produzir e para levar no dia lá da feira, da Semana do Quadrinho. E de projetos futuros, é bacana essa pergunta que hoje mesmo eu estava falando com ela, né? Como eu te falei, atualmente eu estou aqui em Bragança, morando com ela.
né? Mas eu tenho esse acesso a Belém sempre, né? Minha família é de Belém, eu sou de Belém, né? Sou do bairro do Barreiro, só para deixar isso bem enfatizado, eu sou do bairro do Barreiro, tá? E de projeto futuro, eu estou pensando aqui em Bragança, eu estou pensando em fazer um projeto para lançar em uma escola pública, que é bem próxima, que a gente está morando agora. Eu quero levar um projeto para lá que seja sobre o desenho ou sobre a parte cênica. Ainda não decidi ainda, mas quero fazer um projeto para levar para falar sobre arte e educação, né? Que é o que eu faço, né? Sou arte educador e eu quero fazer isso. Aí eu ainda estou pensando se pode ser na escola aqui ou se eu vou levar esse projeto lá para a universidade, né? E aí eu quero fazer algo desse tipo aqui, né? Um trabalho social, então falando sobre trabalho social. E projetos pessoais, eu quero agora no segundo semestre lançar um livro ilustrado falando sobre lendas e mitos, né? Ainda não escolhi o nome ainda, eu estou indeciso entre 2 nomes, mas eu vou lançar esse livro ilustrado no segundo semestre. Eu já botei na cabeça que vou lançar. No caso, eu vou ilustrar, né? E um amigo meu vai fazer a escrita, né? Ele vai escrever. Aí vai ser uma parceria entre eu e um amigo meu. Inclusive, é um amigo que também é um incentivador meu. Ele é um dos meus incentivadores desde criança. Eu tinha amigo desde criança. Eu falo que ele é meu irmão, né? Porque a gente se criou junto desde 8 anos de idade, amigo. Hoje em dia eu tenho 36 anos e ele é meu amigo desde os 8 anos. Então a gente sempre teve essa ideia de criar quadrinhos, de fazer algo. Mas só que as nossas ideias meio que chegou um período que se confrontaram pela questão do, como eu te falei, do bombardear, né? De coisas de fora. Eu pensava muito em super-herói. Eu amo super-herói, mas eu não penso em fazer. Eu nunca tive essa coisa de querer fazer uma revista de super-herói. Eu pensava muito em super-herói e tal, essas coisas, algo que ficasse marcado ali. Aí eu falava, não, a gente tem que se livrar disso, tem que fazer coisas mais que fujam disso. Então, eu quero lançar esse quadrinho, esse livro ilustrado no segundo semestre. Quero fazer esse projeto, né, social aqui, nessa área onde a gente está morando agora, atualmente em Bragança. E tem as minhas exposições também, que vai rolar em março agora, como eu falei lá no começo, uma exposição de várias peças minhas, vão ter ilustrações, como eu falei, digitais e manuais, e vão ter algumas peças plásticas minhas, e entre alguns artesanatos também que eu vou levar, eu faço artesanato, e biojoias, e eu vou levar, e tudo isso vai estar lá no dia, mas tudo relacionado a matrizes africanas sobre os orixás. E vai ser aonde, Paulo? Vai ser na Casa do Fauno. Casa do Fauno, tá. Muita gente não conhece, né? Muita gente, eu quero dizer, as pessoas que podem ter acesso ao podcast de outros estados. Bragança é uma cidade que fica a alguns quilômetros aqui de Belém, da capital do estado, né? Fica da região que a gente chama de região do Salgado, né? Eu não sei quantos quilômetros fica distante, mas ela é uma cidade belíssima, tem praias belíssimas, é conhecida como a Pérola do Caeté, né? Uma cidade de beleza ímpar, sem dúvida nenhuma. Feliz de saber que está aí, está bem, está participando desses projetos. É muito legal isso aí, levar esses projetos culturais, projetos educacionais aí para essa região. Paulo, e quem quiser entrar em contato com o Paulo para conhecer os trabalhos, os projetos, como é que faz? Qual é os seus endereços de redes sociais e os contatos? Olha, atualmente eu uso apenas o meu Instagram, que é um perfil profissional. Eu tenho o meu Facebook, mas o meu Facebook é pessoal, então eu uso só o Instagram. Na verdade, o Instagram, eu criei o Instagram mesmo com esse intuito de ser uma rede social que fosse voltada para o meu trabalho profissional. E lá, indo no meu Instagram, lá está todas as formas de contato. Pode entrar comigo, por exemplo, meu e-mail, meu telefone. E qual é o endereço? Tudo do meu Instagram. Pensador 2P, @Pensador 2P. Pode colocar, ou então pode colocar Paulo Pensador direto, que já vai aparecer, eu sou o único que vai aparecer lá.
fácil. Tá, mas é @pensador 2P, isso, né? Isso. Ou Paulo Pensador. É importante para poder divulgar, as pessoas entrarem em contato. E quem quiser entrar em contato para conhecer o trabalho do coletivo Capivara Astronauta? Também a gente usa um perfil no Facebook, Capivara Astronauta. No Instagram também é o mesmo nome, Capivara Astronauta, tudo junto, @Capivara Astronauta, tudo junto. E se jogar também direto Capivara Astronauta, é o único perfil que vai aparecer com esse nome. E aí o pessoal mata todas as descrições e através de lá você pode entrar em contato com qualquer um da gente, né? Como eu falei, pode ir lá conhecer o trabalho dessas 12 pessoas diferentes e o que te agradar de algum trabalho que você queira fazer, né, que seja mais voltado para um desenho realista, mais para um cartoon, desenho conceitual. Lá você vai encontrar de tudo. E aí você pode estar em contato com o administrador e a gente já pode falar direto com a pessoa. Paulo, muito obrigado por você ter participado desse podcast. Foi um prazer incrível conversar contigo. Fiquei muito feliz de ter essa tua história muito bonita, sabe? Muito legal mesmo, e saber todo esse trabalho que você tem realizado. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Parabéns. Obrigado também pelo convite. Quero te agradecer, você, a sua esposa também, né? Eu vejo que é uma das suas incentivadoras. Quem seríamos nós sem as nossas esposas? Exatamente. Essas pessoas que nos incentivam, né? Estão ali nos apoiando sempre em todas essas loucuras, essas aventuras que às vezes dão certo, às vezes não dão, mas estão ali nos apoiando, né? Temos essas apoiadoras. Eu fico grato pela minha, feliz por você ter uma também. Também. E já deixo o convite para ti, para quando tu vier aqui em Bragança nos visitar, eu quero te levar em um bar chamado Bar do Rei. Se tu gosta de quadrinho, tu gosta de Star Wars, tu gosta de rock dos anos 70 e 80, lá é o lugar perfeito. Quando tu entrar lá, tu vai te ver em outro mundo, cara. É muito legal ali. Rapaz, eu gosto tanto de Star Wars que, ó, tenho tatuado, ó. Tem pessoas que olham assim, não tem a mínima ideia do que é o significado, né? Mas o pessoal que é fã mesmo, não tem como. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e um abração para você e para sua esposa aí que está acompanhando também. Um abraço. Um abraço.